Ah, eu fazia de comandante um deus. Podia estar muito errada, mas eu não sei. Afinal, amor é isso mesmo. A gente pegar um homem ou uma mulher igual aos outros e botar naquela criatura tudo o que o nosso coração queria. Claro que ele ou ela podem não valer tanta cegueira, mas o amor quer se enganar. Pois amor é assim, é meu, é único, dono de meu corpo, dono de minhas entranhas. Sim, para mim ele era um Deus. Chegou Deus, viveu Deus e morreu Deus. Depois que partiu, para mim foi o fim do mundo. Nos primeiros dias, parecia apenas uma gripe. Dessas gripes manhosas, judiadeiras. Ele tinha sempre uma por ano. Corpo mole, dor de cabeça, dor em todos os ossos do corpo. Um médico aposentado que morava na vizinhança veio nos visitar. Depois que usei o termômetro no comandante, e lá o mercúrio estava a 40 graus de febre. Ele o diagnosticou com tifo. Tifo. Tive que tratar dele em casa por causa da sua teimosia em não querer ir ao São Sebastião, um hospital que tinha no Rio. Ele detestava o hospital. Durou 6 dias em casa, eu tratando dele, com toda a minha paz e paciência. Até que no 6º dia de tratamento, o comandante começou a se queixar de dores fortes. Dr. Nogueira e outros médicos o analisaram e foram ao hospital dizendo que voltariam logo. 30 minutos no máximo, disseram. Até que, quando olhei no relógio, era hora de dar o remédio. Eu o vi. Seu olhar estava perdido. Estava em moleza total, com o corpo ardendo de calor. Cheguei mais perto com o copo d'água e o comprimido. Ele estava nadando em suor, molhando a fronte, o rosto, como se estivesse chorando. Peguei as mãos geladas e então ele descaiu a cabeça sobre o peito, como num desmaio. Me agarrei com ele, enxuguei-lhe o suor da testa e da face, esfreguei-lhe os pulsos, encostei meu rosto no dele, cerquei-lhe o peito com os braços, ainda lhe sentia o corpo morno, era como se restasse uma parte de vida naquele pouco de calor. Mas o comandante já estava pálido, como se uma onda amarela lhe subisse pela pele, até que esfriou de todo, e eu então me levantei. Arranjei as cobertas, fechei os olhos dele, correndo de leve as mãos sobre as pálpebras. E então compreendi que já estava morto. O círculo se fechou. A cobra mordeu o rabo. Eu acabei voltando para a soledade, a fazenda de minha mãe. Mas dessa vez voltava sozinha. E voltava de vez. Era diferente. Antes, quando vim, passado pouco tempo da morte de minha mãe, ainda ali se sentia o bafo da presença dela, espalhado pela casa e pela terra,
assim como uma quentura de corpo, ou marca de mão, ou eco de voz. A sombra de minha mãe continuando a encobrir e tomar conta das coisas, dos bichos e das pessoas. Agora percebi logo que isso tudo já ficara esmorecido. Mal cheguei, fui sentindo que a cinza de minha mãe estava fria, ferida e maltratada, como eu vinha. Não precisava me esconder. Podia me agasalhar no borrado velho, sem medo das brasas vivas. E tudo ali livre, livre da mão dela, começava a se deteriorar, devagarinho. O gado estava se acabando, as ovelhas se reduziam a nada, os bodes ainda menos, dos cavalos só me restava um, os paióis quase vazios. A conta do algodão nos seus acarias não dava para coisa nenhuma mais. E a raiz do algodão nas capoeiras era pouca e velha demais. Confessar era o jeito. A fazenda Soledade estava indo de água abaixo. Mas esse lugar era meu. No mundo todo, do Pará ao Rio de Janeiro, era o meu único lugar. Minha casa, com a cal das paredes escuro pelo lodo do último inverno, meu o curral de cercas pedindo reparo, meu o gado reduzido à semente e a semente da criação. Sozinha no mundo, eu sabia. Sozinha, mais do que sozinha, com aquele bando de velhos inúteis às minhas costas. Pelo menos não me via no meio de estranhos, como nos últimos meses no Rio de Janeiro. Ah, meu Deus, os últimos meses do Rio. Ao menos de manhã tinha a tigela de leite tirada da minha vaca, o resto do feijão do meu paiol, o frango, o ovo, o peixe do meu açude, comendo da minha pobreza, mas comendo do meu. Eles não entendiam que enterrada, afogada, sepultada, me achava eu entre os estranhos, sem nada meu ao redor de mim, sozinha no meio dos outros, sozinha de dia ao amanhecer, sozinha no café e sozinha no almoço, sozinha de tarde, sozinha no quarto e na rua, sozinha de noite na escuridão, sozinha no meio do povo. Isso eles não entendiam. Na fazenda eu estava só de novo, mas era uma espécie de solidão povoada, uma solidão que eu conhecia, solidão antiga que já trazia no sangue. Solidão que eu já trazia no sangue. Na hora em que tirei o termômetro e mordi os beiços com um baque no coração. Vendo a altura da coluna da febre, ele teve um sorriso cansado, me dispensando de mentir. E disse, como se uma coisa não tivesse com a outra: depois disso tudo, você vai para a Soledade, não é? Depois de quê? Eu perguntei. Depois que eu morrer, é claro. Eu botei os meus olhos que ardiam de aflição e insônia. Se você morrer antes de mim, eu me enterro com você na sua cova. E ele passou a ponta do dedo de leve pela mão com que eu me agarrava no colchão da cama e disse: tolice. Sim, tolice. Não me enterrei nem nada. A gente não se enterra na cova de ninguém. Fiquei por aí, dormindo sozinha, comendo sozinha, andando à toa pelo meio dos outros, boiando na corrente como uma casca seca. E passados os dias do pior choque, eu olhava tudo em meu redor como casas e gente de uma cidade estrangeira, e ouvia a língua do povo como uma língua estrangeira. E o meu instinto só me pedia para ir embora, voltar para longe. Onde a dor me podia doer era uma dor que eu conhecia, não aquela dor de abandono, naquele lugar que, para mim, só tinha sido ele.
só dele e nada mais. Nenhuma hora do rio eu tinha vivido sem ele, porque mesmo no tempo da espera, de certa forma já estava com ele, me reservando, com tudo suspenso, aguardando por ele. Eu tinha tomado um ódio geral. Se não era bem ódio, era antipatia, indiferença ou nojo. Para que então ficar ali? Eu estava surrada, ferida, magra e de olho fundo. Mas não parava de afirmar que aquele lugar era meu. Ali não tinha de lutar com ninguém. Ali era meu. E, acima de tudo, eu era dali. Não havia uma folha de mato que me fosse estranha, um bicho, um inseto, um passarinho, um peixe que me fosse estranho e que me estranhasse. Mas agora, para mim, havia só a horrível solidão, o vazio e o desespero, um vácuo por onde eu me sentia rolando, deslizando sem encontrar fundo, e a carne esfolada me sangrando. Vivia ainda tão cheia dele, e ainda tão no espanto da falta dele, que a dor daquela falta me roía constante como quem tem fome. Em vez de me consolar com as lembranças e de certa maneira desfrutar a minha saudade, eu tinha era que procurar alguns momentos de pensamento livre, tirar a dor dele de cima de mim, tomar aspirina, passar linimento, para não ter que sair gritando. O pior, o principal, o horrível, era a quebra da nossa unidade de dois, a nossa parceria. De um momento para o outro eu me via só no meu lado, cortada qualquer comunicação. Nada que eu fizesse, nada. Nem chorar, nem me rasgar, nem ficar louca e bater com a cabeça na parede, nem cortar as veias. Nada era capaz de provocar reação nenhuma, nem provocar qualquer resposta. A mais distante. Um momento ele estava ali e era meu, e eu dele. E outro momento ele não estava mais, e era como se nunca tivesse existido. Da parte dele para mim acabou-se tudo. Tudo. E sem preparo e sem aviso, agora só o silêncio e a distância sem fim. O mais que eu fizesse, se eu fosse a dona do mundo, não adiantava. Se eu fosse o Papa, não adiantava. Não tem mágica, nem milagre, nem poder que adiantasse. E então, que consolo e que compreensão haveria, mesmo que eu me cobrisse de preto e de véus chorões, e enchesse a casa de retratos deles, e os móveis e as paredes de objetos dele, e depois? Agora nada era nada. Tudo que eu fizesse só podia ser invenção minha, fingimento e imaginação. De que me servia o copo, o relógio, os óculos, a roupa dele, se o importante e o mais precioso de tudo, o corpo, a carne e as mãos, a substância dele, tinha se corrompido e se acabado. E de que modo, eu sacudia a cabeça para me livrar do pensamento, de que modo, as mãos, a boca, os olhos, meu Deus do céu, afastai de mim. Agora tudo era esqueleto e caveira. Os retratos, a mentira daquela figura e a gente dizer que é ele? Não. Foi ele. E não existe mais. Em nenhum recanto do mundo, nem no céu, nem na terra, nem na água. Nada mais daquilo que o retrato mostra existe. Está tudo consumido. Nem a carne, nem a cor, nem o formato. E mais do que tudo, a expressão, o que fazia o riso e o som da sua voz, o brilho dos seus olhos. Está tudo consumido.